Bom dia, pessoal do primeiro ano, professor Cleimar aqui. Antes de começar a atividade dessa semana, vamos relembrar da semana passada que teve muita gente que não conseguiu, acredito que não tenham olhado o vídeo. Se tivessem olhado o vídeo, teriam entendido porque é uma questão muito simples mesmo, tá? Tu tem aqui um vetor que é uma flechinha que vale 20. Tu vai somar esse vetor que vale 20 com outro que vale 15. Tu vai somar essa flechinha aqui com essa. Tu vai juntar as duas e fazer uma flecha bem maior. Digamos que ela vai ficar assim. Deixa eu fazer mais reto. Assim, olha só. É como se tu pegasse o final dessa, o começo desse vetor de 15 e juntasse aqui com o final do vetor de 20. 20 mais 15 vai ficar 35. Então esse vetor que eu posso chamar ele de C, ele vai ter um valor de 35. Nesse caso aqui, tu tem um vetor positivo que vale 20 e um vetor negativo que vale menos 15. Então tu vai pegar esse menos 15 aqui e subtrair desse 20 aqui. É como se tu pegasse esse vetor e colocasse aqui. Pega esse vetor daqui, coloca aqui, olha só. Essa parte de cima com a de baixo vai se cancelar e vai sobrar só esse vetorzinho pequeno aqui. Que corresponde ao que? 20, esse primeiro vetor, mais menos 15, entre parênteses, mais com menos fica menos. Então fica 20 menos 15, que fica um vetor C que vale 5 positivo para cá. Ele fica um vetor bem pequenininho. Ele tem o valor inicial de 20, tu tira 15 dele, porque eles estão contrários, tá? Então sobra o valor de 5. Quando tu tem dois vetores na vertical, faz o mesmo processo. Para cima no eixo Y é positivo, para baixo é negativo. 20 mais menos 15 vai te dar um vetor C que vale 5. Esse vetor vai ser para cima ou vai ser para baixo? Ele vai ser para cima, porque o 20 é maior e é positivo, o 15 é menor e é negativo. Olha só, então é como se esses dois vetores aqui, dessas linhas, se cancelassem. O que vai sobrar? Vai sobrar o positivo, e esse positivo vai ter o valor de 5. Agora a gente volta para a nossa aula dessa semana, que é bem mais simples ainda. Como a gente já viu, o vetor é uma reta que tem um valor, uma direção e um sentido. O valor dele pode ser, se estivermos falando de aceleração, pode ser de 10 metros por segundo ao quadrado. Se estivermos falando de força, pode ser uma força de 20 newtons. Se estivermos falando de velocidade vetorial, pode ser uma velocidade de 15 km por hora. Então, 10 metros por segundo, 20 newtons, 15 km por hora é o módulo desse vetor que eu estou falando aqui. O próprio valor dele. Direção do vetor. Ele pode ser, vou desenhar aqui para vocês terem uma noção melhor. Então, essa minha flecha aqui representa uma velocidade de 12 metros por segundo. É um vetor, eu tenho um módulo dele, que é 12 metros por segundo. A direção dele é dado pelo corpo do vetor, pela linha reta.
Então ela pode ser assim, pode ser assim, pode mesmo até ser assim. Então a direção dele vai ser horizontal, vai ser vertical, ou ainda pode ser chamada de diagonal. Então, nesse exemplo aqui, esse meu vetor ele vale 12. Ele é um vetor com direção horizontal e o sentido dele é dado pela flechinha aqui. O sentido, tu pode dizer que ele é, vou escrever aqui embaixo, positivo. Ou tu pode dizer que ele é um sentido para direita. Ou ainda, se tu quiser usar uma questão de geografia ou geográfica, tu pode falar que ele é para o sentido de leste. Mais um exemplo aqui então, que esse meu vetor aqui, força, ele vale 20 newtons, tá? Qual é o módulo desse vetor? O módulo vai ser o valor dele, 20 newtons. Não esqueçam a unidade, tá? Vocês estão esquecendo bastante essa questão aqui de física. A direção dele para cima, olha só, a direção dele é dada pelo corpo do vetor. Então ela é direção vertical. E o sentido desse vetor é dado pela flechinha que está apontando para cima. Então você pode escrever aqui sentido para cima ou positivo, porque lembre-se lá da matemática do eixo x e y. Para cima positivo, para a direita positivo, para baixo negativo, para a esquerda também negativo. Ou ainda você pode falar que ele aponta para o sentido de norte, tá? É bem tranquila essa nossa atividade aí. Qualquer dúvida, vocês me chamem.